Eu sempre, no começo dessa apresentação, no qual eu faço um balanço dos acontecimentos, eu gosto de fazer uma avaliação de qual foi o público que participou do evento. No ano passado, nós tivemos um público recorde, 197 pessoas. Em 2016, foram 141. Então, o público cresceu consideravelmente. Não só o público do evento cresceu consideravelmente, como a quantidade de pessoas que passaram a participar do GSI. Há 6 anos, o GSI tinha um tamanho, e depois que começou o evento, o número de participantes do GSI também aumentou significativamente, o que é muito bom, porque une forças para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e outros que nós temos feitos juntos. Não sei se todos sabem, o GSI é uma entidade sem fins lucrativos e tudo o que é feito com o esforço das pessoas que trabalham no GSI. É evidente que um evento dessa magnitude, nós contamos com o apoio de várias empresas, inclusive algumas são de pessoas ligadas ao GSI, sem o qual seria muito difícil a gente poder realizar esse evento. Dos 197 participantes, quase metade eram de pessoas ligadas às empresas. Quando eu digo empresa, entendam produtores, instaladores, projetistas e etc. Um número significativo também foi de pessoas que estão ligadas aos edifícios hospitalares. E, com relação aos edifícios hospitalares, eu gostaria de agradecer ao DOV, do Hospital Albert Einstein, que todo ano pede para que um número significativo de funcionários lá dele participem do evento. O ano passado também teve bastante gente do Hospital das Clínicas. Bombeiros, também, de São Paulo, 10%, que equivale a quase 20 bombeiros. Membros do GSI, 8%. Universidades e instituto, associações. Quando a gente fala associações, entenda a ABNT, Associação Brasileira de Sprinkler, a Bixama, sumiu aqui. Na verdade, isso aqui são estudantes, que é na faixa de 5%. Nós não estamos conseguindo, não sei, nesse não fizemos o balanço, aumentar o número de estudantes interessados. Precisamos entender o que acontece, por que os estudantes não são atraídos a participar. E 4% de diversos, que são todos aqueles que não se enquadraram nesse grupo. Com relação aos eventos ocorridos nos últimos meses, eu peço desculpas se eu esqueci de algum. Na verdade, foram vários, quase todo mês tem um evento na área de segurança contra incêndio. No mês 10, ainda no mesmo mês que ocorreu o evento no ano passado, nós tivemos o Congresso Ibero-Latino-Americano, também, que é um evento que já está consolidado na área, aconteceu em Recife. O Senabom, também, no mês 11 de 2017. Quase todos os eventos desse teve algum participante do GSI. O workshop de proteção passiva, em estruturas metálicas, que aconteceu lá na Unicamp, teve como uma das organizadoras a professora Carla. O evento ocorrido em Santa Maria, organizado pelo Sindicato dos Engenheiros. O workshop que aconteceu na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, também, que contou com a participação da professora Carla, da Unicamp, engenheira. O seminário da associação, uma nova associação, a Associação Brasileira de Proteção Passiva, que também é muito ativa. Um seminário também que ocorreu esse ano, que também teve algumas palestras de membros do GSI, aconteceu em Santa Catarina. E esse mês, a semana passada, se não me falha a memória, teve o Fire Show e o Congresso Brasileiro de Engenharia de Incêndio, COBENE. Para os próximos meses, aliás, para esse mês e para o próximo mês, eu também gostaria de apresentar para vocês alguns eventos que já estão programados. O primeiro dele é, entre o dia 23 e 26 do mês 10, um congresso de Sprinkler, que vai acontecer em Atibaia, da Associação Brasileira de Sprinkler.
Um evento também, um workshop internacional de alvenaria estrutural em situação de incêndio, que tem também a professora Carla como uma das organizadoras lá na Unicamp. E, por fim, no mês que vem, um evento que está sendo organizado pelo Coronel Silvio, que atualmente está residindo lá em Vitória. Vai ter uma série de apresentações, uma série de palestras, e, ao final, pretende publicar um livro eletrônico nos mesmos moldes daquele livro que ele também encabeçou, que é a Segurança contra Incêndio no Brasil. Esse livro também será disponibilizado para a sociedade sem custo. Com relação à legislação, eu acredito que a grande novidade desse ano foi a reedição das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Algumas tiveram mudanças significativas, outras nem tanto. E a criação de uma nova instrução técnica, que é a Instrução Técnica 45, que trata do sistema de segurança para sistema de transportes em trilhos. Nós não tínhamos no Brasil, e às vezes, o metrô, essas empresas usavam normas americanas, e agora tem uma instrução técnica que pode dar suporte a esse tipo de edificação. Embora não seja regulamentação, eu queria falar para vocês também que uma das normas mais importantes na área de segurança contra incêndio é a norma de saídas de emergência, e que, inclusive, o Walter Negrisolo vai falar sobre ela hoje. Então, a comissão que vai fazer a revisão da norma, ela está ativa. Ontem aconteceu a 3ª reunião da norma, e, se alguém tiver interesse em participar da revisão dessa norma, da 9077, manda um e-mail para mim, e eu digo as datas, e o local onde acontecerão as reuniões. Com relação aos incêndios, nós tivemos alguns incêndios que foram midiáticos, que chamaram a atenção devido ao seu porte. O primeiro foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que aconteceu esse ano também, que destruiu um acervo aí de mais de 200 anos de história e de material científico. E, na verdade, engraçado, a Rosária já tinha feito, em 2016, uma apresentação sobre esse tema, alertando para a vulnerabilidade de edifícios históricos. E quase todo ano a gente tem uma baixa de um edifício histórico ou de um museu. Então, tivemos recentemente o Museu da Língua Portuguesa, a Cinemateca, Teatro Cultura Artística, o Liceu de Artes e Ofícios, enfim, poderia ficar listando aqui um tempão. Um outro incêndio também de grande repercussão foi o incêndio ocorrido no Lago do Paissandu, Wilton Paes de Almeida, edifício de 24 pavimentos, que, depois de pegar fogo, colapsou. O Valdir vai falar um pouco hoje também sobre edifícios que colapsam em situação de incêndio, A gente vai falar um pouco também, pouca coisa sobre esse edifício. Infelizmente, nesse caso, 7 mortos. Um outro incêndio que me chamou a atenção foi um incêndio que aconteceu na Rússia, num shopping relativamente baixo, de 4 pavimentos, que morreram 64 pessoas, e, dentre essas, aproximadamente 40 eram crianças que estavam no último pavimento e não conseguiram sair. E um outro fato que me chama a atenção nesse incêndio é que eles tinham lá um mini zoo, um mini zoológico dentro desse espaço, e 200 animais também morreram nesse incêndio. E um outro grande incêndio também ocorrido no galpão de distribuição do Pão de Açúcar, que, felizmente, não morreu ninguém, mas destruiu totalmente o edifício. Eu, antes de fazer essa apresentação, eu mandei e-mail para alguns membros do GSI, perguntando, para eles que me lembrassem, perguntei para ele: vocês lembram de alguns dos incêndios que aconteceram? E o Coronel Gil, com suas palavras sábias, cadê o Gil? Está aqui, Tá. Me respondeu o seguinte: Marcos, eu lembro o que o Valfrido dizia. Os grandes incêndios são espetaculares, midiáticos, etc. Mas é com os incêndios do dia a dia que a gente se aprende. Os grandes incêndios são uma espécie de tratamento de choque, sem muitos resultados práticos. Só dão algum resultado se morrerem um número muito grande de pessoas, infelizmente. Então, eu achei essas palavras tão sábias que eu coloquei na íntegra.
E quando ele fala dos incêndios que acontecem no dia a dia, a gente ainda peca porque não fazemos pesquisa de incêndio. E sem fazer pesquisa de incêndio, a gente não sabe o motivo pelo qual os incêndios acontecem, né? Bom, com relação à parte acadêmica, né, do GSI, material acadêmico que foi produzido nesse último ano, além das publicações em revistas, né, basicamente feita pelos 2 coordenadores do GSI, que é a Rosária, que é aqui da FAO, e o professor Valdir, que é da Poli, né, eles orientaram uma série de alunos também. Foram concluídas 3 teses, né, e 2 dissertações, e também 2 alunos de iniciação científica. Em andamento, tem 2 doutorados, né, 3 mestrados e mais 3 alunos de iniciação científica. O Gil falou, Marcos, é muito chato você ficar falando a quantidade de teses, ou mesmo lendo, mas eu tenho só 15 minutos para falar e provavelmente já estou quase estourando. Então, eu tenho aqui todos os títulos das teses e das dissertações. Esses slides serão disponibilizados para vocês. E depois, quem tiver interesse, basta digitar no Google Teses USP. Você tem o banco de teses da USP, né? E lá você vai fazer download das teses ou dissertações que vocês tiverem interesse. Basicamente, vou falar só o título: compartimentação de edifícios para a segurança contra incêndio, análise de vigas de aço e concreto semicontínuas em situação de incêndio, análise numérico-experimental de vigas de concreto armado com restrições axial e rotacional em situação de incêndio, análise dos efeitos das interações entre pilares e vigas de estrutura de concreto armado em situação de incêndio, comportamento de crianças em movimento em escadas, subsídios para o dimensionamento dos meios de escape em escolas, em andamento, tese sobre a influência dos aços em situação de incêndio, instabilidade local em situação de incêndio, segurança ao fogo do sistema estrutural construtivo em madeira e os parâmetros para projeto do sistema construtivo em CLT, é madeira, né, colada. Em andamento, doutorado, o efeito do incêndio na punção em lajes de concreto armado e, por fim, análise geometricamente não linear de estruturas com aço em situação de incêndio. Um outro fato interessante, já estou quase acabando, né, que ocorreu nesse ano, foi o concurso público, né, para o memorial às vítimas da Boate Kiss. O prédio, né, o terreno onde funcionava a Boate Kiss, ele foi desapropriado pela prefeitura e o IAB do Rio Grande do Sul, em parceria com a Associação das Vítimas, né, dos Sobreviventes, lançaram um concurso nacional público para a escolha do projeto que vai ser executado, né, para a criação desse memorial. E a maneira que eles encontraram para custear esse projeto foi através de um financiamento coletivo, né, que contou com o apoio de 1.008, né, participantes, do qual o GSI está incluso, o GSI participou também desse aporte. Além do GSI, outros membros do GSI, adicionalmente, também participaram, e eles conseguiram arrecadar quase R$210 mil. Bom, foi feito o concurso nacional, a professora Rosária, inclusive, participou do processo lá de seleção do projeto, né? E o arquiteto que ganhou o concurso é um arquiteto de São Paulo, um jovem arquiteto. De São Paulo, eu não sei se ele é, mas ele é um jovem arquiteto que estudou aqui na FAO. E uma das premissas estabelecidas no edital era que existia um limite de verba para a construção do prédio, que, se não me falha a memória, o Paulo Carvalho está aqui. Depois, se alguém tiver dúvida, pode perguntar para ele. Era de 3 milhões. Então, não daria para fazer um edifício muito alto, né, que excederia essa verba, né? Aqui tem o projeto que foi apresentado no concurso, que é basicamente um edifício térreo, né, com um auditório no fundo e salas de apoio na lateral e um grande jardim no meio, descoberto, né? Nessa perspectiva dá para ver.
E ao redor dessa curva, dessa praça, tem 242 pilares que representam cada uma das vítimas que morreram no incêndio, né? São esses pilares de madeira aqui. E, por fim, né, a publicação também de um livro da escritora Daniela Arbex, Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, né? Ela traz o depoimento das pessoas que estavam envolvidas no dia do incidente, né? Como os pais, os familiares das vítimas, da equipe de resgate que trabalhou no atendimento no dia do incidente, profissionais ligados à área de saúde e também de alguns sobreviventes. O Paulo, eu li o livro, é um livro relativamente rápido de ler. O Paulo faz um depoimento também, muito comovente. E é isso, minha apresentação é essa, foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o evento. E, na sequência, teremos aí a apresentação do nosso colega Walter Negrisolo. Obrigado.